E aí, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com os iniciantes no desenvolvimento de jogos, ou as pessoas que não começaram ainda, mas que querem começar. Isso aqui é basicamente uma aula sobre como começar. Eu vou voltar lá atrás, no ano passado, no começo do ano passado, de 2016, quando eu comecei, e analisar as coisas que eu fiz no começo do meu aprendizado, para saber como é que eu consegui começar de uma maneira saudável, ter uma evolução gradual e conseguir eventualmente chegar no nível que eu me sinto confiante na criação de jogos, eu me sinto confiante em criar o jogo que eu quiser. Então, realmente uma aula sobre como começar da maneira certa. Porque se você começa da maneira errada, você pode acabar desistindo, você pode acabar estressado, você pode acabar se forçando demais e cair numa armadilha de iniciantes, que muita gente cai porque realmente não analisa muitas coisas quando está começando. Então, eu acho que é essencial para quem está começando ter uma instrução, sabe? Ter uma instrução, e esse vídeo eu espero que seja uma instrução boa para você que está começando ou que pensa em começar, tá? Bom, vamos lá então. Nesse vídeo, como eu falei, eu vou analisar, como eu comecei. Então eu vou destacar pontos importantes, sobre o meu início, para que você possa aplicar no seu início também, tá bom? Então tá, vamos começar então, vamos voltar lá para 2016, no começo do ano. Eu acabei de sair do ensino médio, eu saí em 2015, no final do ano de 2015. Então agora eu tinha que achar uma faculdade. E eu tive a sorte então, no final eu percebi que é um pouco azar, mas foi sorte também, de ter uma faculdade de jogos digitais na minha cidade, e numa universidade grande. Bom, então, entrando na faculdade, eu tava super animado, eu tava super ansioso, gente, eu tava, eu tava com uma alegria imensa, porque eu sempre joguei, eu fiquei o tempo todo da minha infância e adolescência jogando muito, talvez mais do que eu deveria, e joguei bastante, então eu tinha essa vontade também de ver como os jogos eram feitos e fazer os meus próprios. Conforme eu ia jogando, eu sempre ia imaginando minhas próprias criações ali dentro de certos jogos, sabe? Então eu sabia que eu tinha muita vontade de fazer isso, de criar jogos. Então eu digo que esse é o primeiro ponto importante, é que você realmente precisa querer, sabe? Se você quer começar, e você quer começar de uma maneira certa, que você vai evoluir, você precisa fazer essa análise interna, sabe? Você realmente quer fazer isso? Porque não tem problema você não querer, sabe? Você pode querer, você pode não querer, realmente é uma escolha sua. Então você não pode se forçar a querer alguma coisa, sabe? Você tem que realmente querer, você tem que analisar dentro de você se você realmente quer isso. Você pode fazer isso então pensando, sabe? Se imaginando em algumas situações. Você já assistiu alguma conferência de jogos? Você já foi em algum evento de jogos em que equipes mostravam os jogos delas? Você se imagina nessas situações, sabe? Imagina você mostrando o seu jogo para um amigo, mostrando o seu jogo para sua família, para algumas pessoas, para clientes que vão comprar o seu jogo. Se imagina nessas situações. E se imagina também em situações de trabalho, e você está horas trabalhando em um jogo. Imagina você nessas situações e pensa, você quer isso, sabe? Você quer isso? Porque eu quero isso, eu adoro ficar horas trabalhando num jogo. Isso eu gosto, sabe? E a maioria das pessoas que estão no desenvolvimento de jogos, que gostam disso, elas gostam dessas horas trabalhando, sabe? Elas gostam porque elas estão fazendo uma coisa que elas gostam. Então, analise isso em você e vê se você realmente quer isso. Entenda uma diferença boa aqui, uma diferença que é importante a gente fazer aqui, que é a diferença entre desejo e realmente você querer. Um querer inabalável e um desejo. Se você quer mesmo, você analisou, você percebeu o que você quer, você não vai deixar as coisas te derrubarem, Você não vai deixar alguma dificuldade de derrubar, algum problema que surge de derrubar, porque isso sempre vai surgir. Mas se você tem um desejo é tipo, vamos supor, é um desejo muito comum que as pessoas têm, é um desejo por uma comida. Tipo, chega uma dada hora, você tem um desejo por alguma comida, vamos supor, por chocolate. Você tem uma vontade de comer chocolate. E você sabe que se você não comer esse chocolate, depois de um tempo o desejo vai passar. Sabe? Isso passa, o desejo vai passar. Diferente de um querer inabalável. Se você quisesse mesmo esse chocolate, você ia fazer tudo o que você podia fazer para conseguir o chocolate. Assim como a gente pode transferir isso para o desenvolvimento de jogos, E se você quiser de verdade, você não vai deixar nada te impedir de desenvolver seus jogos. E se você tiver só um desejo, você vai ficar ali, você vai dar uma analisada, você vai fazer algumas coisas ali dentro, mas você não vai chegar nos níveis elevados, porque você não vai querer tanto a ponto de botar um trabalho imenso ali dentro.
E novamente, né, não tem nada de errado com você não querer, e não tem nada de errado que você só tem um desejo. Né, porque isso são coisas de cada um, né? Isso não sou eu para julgar. É realmente só você ver como é que você tá nisso aí. Se você só tem um desejo, se você quer mesmo, né? Vamos analisar isso aí. Bom, eu queria de verdade. Eu sabia que eu queria, eu tava loucão, porque eu tava numa coisa assim que eu tava meio que conformado que eu ia só sair do ensino médio, ia fazer uma faculdade qualquer de uma coisa não muito chata, que seria letras, que eu queria ser professor de inglês, e eu ia fazer isso, ia aceitar isso e ia ver minha vida com isso. Mas aí quando chegou o curso de jogos digitais, eu pensei, cara, não, a minha vida não vai ser assim, eu vou fazer uma coisa que eu quero, vou fazer uma coisa legal. Então, cara, eu tava muito feliz, muito animado, e eu entrei nesse curso. Bom, então ali no curso, né, vamos entrar agora por que eu saí desse curso que era tão incrível, né? Porque esse curso não era tão incrível assim. Nos 2 semestres que eu participei, né, eu participei de um semestre inteiro e de um mês de um semestre, do segundo semestre. Eu tive mais ou menos 12 matérias diferentes. Botando por baixo, eu acho. E dessas 12, que eu diria, né, 3 realmente valeram a pena. Somente 3. A gente não faz uma faculdade por 3 matérias, né? A gente não quer estar feliz na faculdade somente por 3 matérias e no resto tá infeliz, tá perdendo tempo. Porque as outras são de perda de tempo total, sabe? Tinha umas que até os professores faltavam. Até eles achavam que aquilo era perda de tempo, sabe? Então, realmente eu saí por causa disso. Porque eu não achava que valia a pena ficar ali só por algumas matérias, por pouquíssimas matérias, né? Mas enfim, o tempo que eu fiquei ali, essas 3 matérias me renderam algumas coisas. E eu vou dar foco primário aqui a uma delas, que foi um ponto-chave para eu começar a programar meus jogos, a desenvolver meus jogos. E essa matéria foi no primeiro semestre, a matéria de desenvolvimento de jogos 2D. A gente tinha 6 matérias nesse semestre e apenas uma a gente desenvolvia jogos, né? Vai entender. E essa matéria foi muito boa. Bom, então essa matéria foi assim, ó. O professor, ele não era um expert na área de desenvolvimento de jogos. Ele era um cara sabido, sabe? Ele sabia mais do que a gente e ele estava disposto a ensinar. Então, como é que ele fez? Ele ensinou a gente a usar o motor de jogos Scratch. Scratch é um motor... na verdade, não é bem um motor, né? Eu não sei o nome a categoria que ele entra, mas ele serve como motor de jogos. Ele faz jogos e faz animações também. Animações bem simples, né? Coisas super simples, jogos também super simples. E o Scratch, ele funciona somente dentro do site. Então, ele não é uma opção viável para você desenvolver jogos como trabalho. É realmente só para praticar. Então, ele fez isso mesmo. Era a higiene que ele queria dar pra gente praticar, pra gente aprender, né? Ele usou ela da maneira certa. Então, como é que foi? Como é que foram as aulas dele? Esse é um ponto muito importante, tá? Era assim, ó. Ele passava um conteúdo, que no caso é a teoria. Ele passava a teoria pra gente. E depois, no final da aula, ele passava algumas atividades práticas pra gente fazer em casa. Então, o que ele fazia nessas aulas? Se tu acompanhasse as aulas certinho, se você prestava atenção na teoria e depois você fazia a prática em casa, cara, é uma escada de evolução que não parava mais. Ele ensinava algumas coisas do Scratch. Ele passava algumas atividades desse nível das coisas que ele ensinou. Muito importante isso. As atividades que ele passava estavam nesse nível. Então, fazendo isso, você completou um degrau, sabe? Então, na próxima aula, ele ensinava mais coisa e passava outras atividades, colocando isso em prática. Então, você fazendo esses 2, você avançava mais um degrau. E assim era o aprendizado. Então, nessas atividades que ele fez, eu acabei fazendo 28 pequenos jogos dentro desse semestre. E 28 jogos, cara, 28 jogos é muita coisa, né? Eram jogos pequenos, são jogos simples, inclusive eu vou deixar aí pra você testar, se você quiser. São jogos bem simples que eu fiz no ano passado, mas que me renderam, cara, um aprendizado imenso. Porque ele balanceou muito bem a teoria e a prática. Ele passava a teoria e fazia a prática. Tá, mas então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você deveria fazer a mesma faculdade de jogos que eu fiz? Que você deveria ter aula com esse professor? Eu sei que isso é impossível e muito improvável que você vá fazer, né? E eu também nem sugiro que você entre nessa faculdade, porque só teve essa matéria e mais 2 que foram extremamente úteis. O resto foi descartável. Então, o que eu digo é que você aplique isso que o professor me ensinou no seu aprendizado. Autodidata, né, em casa, ou mesmo que você esteja numa faculdade de jogos. O que você tem que fazer?
você tem que fazer o balanceamento da teoria e da prática. Você estudou uma certa quantidade de conteúdo, você precisa botar isso em prática. Você precisa fazer um projeto pequeno colocando isso em prática, que tenha foco nessas coisas que você aprendeu. Por exemplo, ele ensinava a colisão entre duas cores. Como é que se fazia um evento de colisão entre duas cores? Fazendo isso, então, ele passava uma atividade onde a coisa que a gente mais usava era a colisão entre duas cores, sabe? Então, a prática era sempre tipo, para você ver a teoria sendo colocada na prática, para você realmente ver como isso aqui funcionava dentro de um jogo, sabe? Isso foi essencial. Então, é isso que eu sugiro que você faça. Você, então, estuda algumas coisas. Digamos que você queira aprender uma engine mais básica. Por exemplo, você quer aprender Construct 2. Você está começando agora. Então, o que você vai fazer? Você vai assistir aulas online no YouTube, em cursos online, ou ler tutoriais. E quando você pegar essa teoria, quando você vê isso, você tem que sempre ver na prática. Por exemplo, se você aprende sobre o comportamento de plataforma, que é um comportamento chave do Construct 2, você não pode só fazer assim, entendi, então é assim que funciona o comportamento de plataforma. Ah, tá. Próximo, não. Sabe? Você tem que botar isso em prática. Você tem que sempre balancear a teoria com a prática, tá bom? Você precisa ver como essa coisa que você aprendeu na teoria funciona na prática, para que você então tenha o entendimento completo, né? Você entendeu as duas coisas e você avançou um degrau. Então você vai avançando degraus. Isso que eu estou falando para você é totalmente o oposto do que as pessoas querem fazer. Vamos entender uma coisa. A pessoa, quando quer desenvolver jogos, quando ela sabe que ela quer desenvolver jogos, eu incluso, a gente chega a essa conclusão. Por quê? Porque a gente jogou muitos jogos, muitos deles muito grandes, né? Jogos feitos por empresas grandes, e a gente chegou à conclusão de que, meu Deus, isso é muito legal, eu quero fazer coisas assim. Eu quero fazer jogos assim, eu quero fazer Zeldas, eu quero fazer Marios, eu quero fazer GTAs. É isso que eu quero fazer. Donkey Kongs, MMORPGs, é isso que eu quero fazer. Mas as pessoas, elas são muito apressadas. Elas acham que se elas vão fazer isso aí, elas têm que fazer desde o começo, né? Se você quer ser um desenvolvedor de jogos, você tem que fazer desde o começo Zeldas, Marios, GTAs. E isso é muito falso. Cara, para você chegar a Zeldas, Marios e GTAs, você tem que fazer muitos jogos, versões pioradas desses jogos, sabe? Porque realmente é uma escada de aprendizado, como eu falei, né? São vários degraus. Por exemplo, você tá aqui, a escada é aqui em cima que tá Super Mario, por exemplo. Você vai ter que subir essa escada degrau por degrau até você conseguir fazer um Super Mario, sabe? Gente, aprenda a não subestimar os jogos. Por exemplo, Super Mario é um jogo complexo de fazer, né? Tem muita física envolvida e mecânicas meio complexas de se fazer. Então, para você chegar no Super Mario, você tem que fazer muitos Genius, muitos jogos de desenhar linhas, jogos de embaralhar palavras, jogos inventados por você, sabe? Jogos simples. Jogos de cassino, jogos de pedra, papel, tesoura, sabe? Eu tô falando de jogos que eu fiz aqui, que me ajudaram a desenvolver jogos que eu faço agora, como por exemplo um clone do Mega Man X. Eu só pude chegar nesse clone do Mega Man X porque eu fiz os Genius, porque eu fiz os jogos de desenhar linhas, eu fiz os jogos, um jogo de história interativa. Então esse ponto é muito importante você pegar. Não corre pro jogo dos seus sonhos, não corre para esse jogo. Porque, cara, porque quando você investe num projeto grande, você não sabe o que você está fazendo, sabe? Porque você ainda não tem experiência para saber. Porque quando você entra num projeto, você pensa, eu tenho que fazer o personagem, eu tenho que fazer os inimigos aqui. Mas quando você está pensando nisso e você não tem experiência, você não sabe quão complexo é fazer isso, quão complexo é fazer isso aqui. Quando você fala, eu tenho que fazer uma luta de chefe. Quando você pensa isso e você nunca fez uma luta de chefe antes, ou você nunca viu tutoriais ensinando sobre isso, você não tem experiência suficiente para saber sobre isso, você pensa, beleza, lutas de chefe, tranquilo, eu faço, sabe? Mas quando você tem experiência, você sabe tudo que entra em uma luta de chefe, aí você sabe o que você tem que fazer, né? E você sabe que não pode subestimar esse tipo de coisa. Então, quando você vai direto para um projeto grande, o que vai acontecer? Você não tem conhecimento do ciclo de um desenvolvimento de um projeto. Você não sabe como é iniciar um projeto, fazer ele e terminar. Sabe? Quando você faz vários jogos pequenos, dessa maneira de aprender uma coisa, aplicar isso num projeto, terminar esse projeto,
aprender outra coisa, aplicar isso num projeto, terminar esse projeto, ou mais de um projeto até, com essa coisa, se for uma coisa grande, aprender a teoria, fazer um projeto na prática, terminar esse projeto, e você ter esse degrau fechado, se você não fez isso de jogos pequenos evoluindo os degraus e foi direto para um jogo grande, você não sabe como é finalizar um jogo, você não sabe como essas coisas, esses pequenos elementos dentro do jogo grande são feitos, né? Porque não importa se você nunca fez um inventário antes, se você já tem experiência em desenvolvimento de jogos, você vai ter uma noção básica de que fazer um inventário não é coisa fácil, sabe? Ou se você tem muita experiência, você vai saber, é fácil pra mim, sabe? Então realmente é importante que você tenha experiência de qualquer uma das formas. E outra coisa que você não vai ter sentido, se você for direto para um projeto grande e não fazer projetos pequenos, você não vai sentir a alegria que é finalizar um projeto. E você vai partir para uma ideia de fracasso. Olha só, quando você começa um projeto grande, logo de cara, a chance de você fracassar é 90%, sabe? Só se você realmente for muito sortudo, ou você tiver gente para te ajudar, que você vai conseguir fazer esse projeto aos trancos e barrancos, sabe? Mas quando você começa um projeto pequeno, e você faz vários projetos pequenos, e você tem sucesso em todos eles, e você consegue terminar todos eles, você vai ter uma sensação de sucesso, em vez de fracasso. Você vai ter noção, cada projeto que você termina, vai ter aquela alegria, aquele prazer de terminei, consegui. Em vez de um projeto grande que só vai ter, nossa, não estou conseguindo, nossa, que cansaço, ai, quanta coisa para fazer, sabe? Quando você faz vários projetos pequenos, você tem só alegria em vez de só tristeza, né? Não dizendo, claro, que você nunca vai fazer um projeto grande. É óbvio que vai, só que não no começo. Então, quando você tem essa alegria de completar um projeto pequeno, não deixe essa alegria só para você. Compartilhe dessa alegria com pessoas que se importam com você e que você se importa. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo com meu irmão e com um outro amigo, né? A gente ficava sempre junto nos PCs próximos. E sempre que eu terminava um projeto, cara, eu não via a hora de mostrar para eles, sabe? Tem essa alegria também. Terminar o projeto não é uma alegria só por você, que você obteve sucesso. É uma alegria já imensa. Mas compartilhar dessa alegria com pessoas que querem saber sobre isso também é legal. Uma coisa que eu não sugiro que você faça é que você coloque em grupos, né? Tipo, olha só, gente, eu fiz aqui um jogo super simples de runner. Né? Nesse caso, as pessoas ali elas não se importam tanto com você porque elas não te conhecem. Né? Então elas vão acabar não ligando pro seu jogo ou realmente dando um feedback que você não vai gostar e talvez te desencoraje. Você precisa entender que seu jogo é pequeno mesmo, né? Então espere um pouco para liberar isso para o resto do mundo. Começa então por um círculo interno, por você e por pessoas próximas de você, mostrando para as pessoas próximas de você. E quando é que você vai fazer um projeto grande? Bom, eu diria o seguinte, antes de você fazer qualquer coisa complexa, você tem que primeiro, ao menos, ter feito uma versão simples dela. Por exemplo, vamos pensar num Super Mario. Você quer fazer um Super Mario, e isso é um projeto grande. É um projeto grande, Super Mario é um jogo grande. Vamos botar o Super Mario World, por exemplo, que é um jogo muito grande e muito legal também. Né? Eu imagino que você queira fazer esse jogo, porque é um jogo muito legal. Para você fazer um Super Mario, quais elementos tem ali? Tem o Mario, tem as fases, tem a montagem das fases, as mecânicas das fases, tem a seleção de fases, tem os inimigos, tem o save game, tem os cogumelos, tem os power-ups, né? Entra os cogumelos juntos, então tem os power-ups, tem, digamos, os canos, tem os chefes, 10 coisas que eu juntei aqui. Para você fazer um projeto grande, um projeto desse nível, eu diria que você tem que pelo menos ter feito uma versão simples de cada uma dessas coisas. Então, o Mario. Se você quer fazer o Mario, você tem que pelo menos já ter conseguido fazer um personagem de plataforma mais simples que o Mario. Seria então um personagem que anda, que pula e que anda e que pula, né? O Mario ele anda e pula, só que ele também corre. E isso acrescenta muito ao jogo. A velocidade dele faz muita diferença na programação, na altura do pulo, né? O pulo variado, sabe? Tem muita coisa envolvida aí. Os inimigos. O inimigo ele deixa um casco no chão quando tu pula em cima dele.
ele volta à vida depois de um tempo, se você não... alguns inimigos, né? Se você não chutar o casco dele, ele vai voltar à vida dentro do casco. O Mario, ele pode pegar esse casco, sabe? São muitas coisas dentro do inimigo do casco. Como é que você vai criar esse inimigo complexo se você ainda não fez uma versão simples dele? Sabe? Então é isso que eu digo para você. Então, vamos resumir isso tudo agora em 1 minuto, né? Então, eu aprendi assim, numa faculdade. O professor, ele ensinava um engine simples, então eu recomendo que você comece por uma engine simples, como Scratch, como GameSalad, como Construct 2. E essa engine simples, ela é recomendável por quê? Porque se ela não tem uma linguagem de programação complexa, todo o seu foco de aprendizado vai ser em criar jogos. Você vai estar sempre criando jogos, você vai ter resultados mais rápido. Isso vai te deixar mais feliz, mais rápido também. Por exemplo, quando eu comecei a estudar um pouco de Game Maker, de Unity, que são engines que têm uma linguagem mais complexa, né, do que o Construct 2. Cara, eu ficava meio miserável nessas engines porque eu tinha que aprender ainda o motor, eu tinha que aprender a linguagem, para então eu conseguir fazer alguma coisa legal ali dentro. Diferente do Scratch. Do Scratch, logo de cara eu já consegui fazer coisas legais. E o Construct também, né? Porque são linguagens mais simples, muito mais mesmo. Então eu recomendo que você comece por uma engine com linguagem simples, como o professor fez comigo com o Scratch. Então você tem que balancear a teoria e prática. Você estudou alguma série de videoaulas? Você viu uma videoaula inteira sobre jogo de plataforma? Você vê uma videoaula, ela é meio que uma teoria mascarada de prática. Uma teoria mascarada de prática. Porque você está botando em prática na engine, só que você está seguindo passos de alguém. Então você está vendo meio que um conhecimento teórico. Para contar mesmo como prática, eu diria que você precisa ver essa série de videoaulas, entender as aulas, então criar um projeto próprio, sem assistir videoaulas. Criar um projeto próprio com o que você aprendeu nessas videoaulas. Entende? Então você precisa balancear a teoria e prática, aprendendo alguma coisa, algum tutorial, alguma aula. Pode ser uma aula única, pode ser um tutorial único, pode ser uma série de tutoriais, pode ser uma série de aulas. Aprender coisa teórica qualquer. E para você fixar, e para você subir esse degrau dessa coisa que você acabou de aprender, você tem que praticar, você tem que botar em prática. Fazer um projeto pequeno usando isso aqui. Viu o conteúdo, praticou, fechou o degrau, subiu o degrau. Aprendeu outra coisa, praticou, fechou o degrau, subiu o degrau. E é assim que você vai caminhar até você conseguir fazer um projeto grande. Tá bom? É assim que qualquer pessoa da equipe do GTA V fez. Ninguém saiu do zero para ir para a equipe do GTA. Ninguém fez isso. Certo? Ninguém saiu da equipe do zero para fazer o Super Mario World. Todos ali eram programadores talentosos, experientes. Todos os artistas eram experientes. Todo mundo que faz um jogo grande é experiente. Então você que ainda não é experiente, você precisa adquirir experiência com projetos sem perigo, com projetos simples que você vai fazer sozinho, talvez com uma outra pessoa, que se você estiver aprendendo junto é uma boa ideia, mas jogos simples para você conseguir terminar eles. Porque terminando esses projetos você vai ter o prazer de sentir o sucesso, em vez da frustração que seria total se você fosse para um projeto grande logo de cara. Você só ia se sentir frustrado desse lado, em vez daqui, cada um que você completa é uma alegria imensa. E você vai compartilhar dessa alegria com pessoas que você se importa. É muito legal fazer isso também. Então, para você fazer um projeto grande, eu recomendo que você tenha feito, antes, uma versão mais simples de tudo que tem ali. O que você saiba fazer, né? Você sabe o que você sabe. Eu nunca fiz um sistema de experiência de RPG, mas eu sei que eu sei fazer, porque eu já pensei nisso, sabe? Por exemplo. Então, você precisa saber fazer versões simples dessas coisas do jogo grande que você quer fazer, para você então conseguir fazer esse jogo grande. Sabe? É uma coisa um tanto óbvia, mas que as pessoas acabam deixando de ver, porque realmente todo mundo que entra no lugar de fazer jogo, eles querem fazer jogo grande, logo de cara, né? Inclusive eu quando era mais novo, com uns 12 anos, eu brincava com RPG Maker. Eu fazia vários joguinhos em RPG Maker, eu tentava fazer, eu começava a fazer, só que eu nunca terminava. Porque eu sempre queria fazer coisas maiores do que eu. Eu sempre queria fazer um jogo online, um jogo com uma história imensa, um jogo com várias lutas. E eu sempre ia parando todos os projetos que eu começava. Porque realmente eles não eram do meu nível. Essa dica, gente, é uma dica de ouro. Faça coisas do seu nível, tá? Pega a teoria, pratica, sobe um degrau. Pega a teoria, pratica, sobe um degrau. Tá bom?
Pense nisso, tá bom? Bom, espero ter sido bem claro. Se você quiser continuar essa discussão aí embaixo, eu estou totalmente apto a responder alguma dúvida, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei, ou se você concorda e quer ouvir mais opiniões. Tanto faz. O que você quiser comentar, pode comentar aí, tá? Então, se você gostou desse vídeo, dê uma olhada nos meus outros vídeos. Eu tenho vídeos de Construct 2 aqui. Se você é iniciante, eu não recomendo que você veja eles, porque eles são mais intermediários. Então, procura coisas mais básicas de início, tá? Depois você pode vir pra cá e aprender essas coisas mais elevadas. E é isso aí, gente. A mensagem de hoje é essa. Até mais. Esse vídeo só foi possível por causa das pessoas que apoiam o canal DevVlog. Muito obrigado a todos vocês, e principalmente a esses que estão na tela, que são os super apoiadores que apoiam com R$5 ou mais. Se você quiser participar desse grupo de pessoas que ajudam o canal a continuar postando vídeos, tem um link aqui no card.